Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos adiante de nós o Salmo de número 105, nós vamos caminhar alguns versículos deste Salmo que nos vai levar à memória a vida de um homem que foi provado por Deus. E todos nós que somos crentes sabemos e passamos por tempo na nossa vida de provação. A outra verdade que eu acho que se aplica a todos nós, em verdade, até um dia eu parei para estudar este tema e até preparei uma mensagem sobre isso, se realmente Deus tem ou não um propósito individual para cada crente, né? Às vezes a gente ouve tanto essa palavra, mas a pergunta é se é bíblico esta realidade de que há um propósito de Deus individual para cada um de nós. E a resposta que nós encontramos é que sim. E à luz destas duas verdades, nós vamos estar trazendo uma meditação do texto bíblico de Salmo 105 para as nossas vidas neste dia. Então vamos lá, Salmo de número 105, versículo 16 ao 24, o texto diz o seguinte: Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. E a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Até aqui este texto. Muito bem, nós vemos que Salmos, o livro dos Salmos, que é um inário, né, com um livro de cânticos de adoração ao Senhor, muitos destes salmos trazem à memória aquilo que Israel, ou seja, o povo de Deus, viveu na sua história. E os salmos, na época em que foram escritos, não é? Então cantavam da vitória de Deus, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus quis, daquilo que Deus provou na vida desta nação de Israel. Então nós vemos isto neste salmo aqui. Agora, foco deste salmo é a pessoa de José. O interessante é que o texto que nós lemos, começando no 16, ele diz que chamou a fome sobre a terra, ou seja, Deus tinha preparado na sua soberania um período de fome sobre a terra. Ele diz que fez mirrar toda a planta. Lembra-se da história de José, dos 7 anos de fome que a terra haveria de passar? Muito tempo antes deste tempo, nós vemos o Senhor se mostrando em sonhos para José. Depois, quando ele vai no Egito, é o sonho de Faraó que ele interpreta, falando de que Deus tinha este projeto, não é isso? De 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. Agora, este salmista aqui nos traz a palavra como que de Deus falando aqui, e Deus diz que Deus chamou a fome sobre a terra, ou seja, aquele período que aconteceria sobre as nações foi um propósito de Deus, mas Deus que chamou a fome sobre a terra, mandou perante eles, ou seja, o povo de Israel, adiante desta nação, mandou um varão, que foi José. Agora, este varão, ele foi, diz o texto aí, vendido por escravo. E os pés deles foram apertados com grilhões e lhe puseram ferros. Então, o que nós aprendemos aqui? É que José haveria de ser usado por Deus, porque Deus tinha algo que ele faria, inclusive aos olhos das demais nações da terra. Ele provocaria uma situação que, segundo nós entendemos pela história, o Egito veria, mas outras nações ao seu redor também não só sofreriam o efeito, mas veriam o que aconteceu. Aleluia! E Deus estava por trás de tudo isso e permitiu que acontecesse. Mas é interessante que, antes deste tempo, Deus começou a preparar a José.
Nós mencionamos aqui que a primeira parte da preparação foi os sonhos que ele tinha, não é? Quando ele era ainda muito tenro em idade, muito jovem, de adolescente, a começo da sua juventude, ele começou a ter sonhos da parte de Deus para ele, aonde ele via um projeto de Deus que parecia que ia, de alguma maneira, engrandecer a ele, mas Deus ali estava preparando, estava provando o seu coração, estava trabalhando na sua vida e, por que não dizer, na da sua família também. E este preparo que começou com estes sonhos bonitos, logo a beleza do sonho transformou-se em um pesadelo. Porque, como nós lemos aqui, ele foi levado a este lugar onde Deus haveria de cumprir a promessa, mas ele não foi numa carruagem especial, ele não foi convidado pelo faraó para ir para o Egito. Não, o que nós vemos é que, está escrito aqui, lembrado nestes salmos, ele foi vendido como escravos. Ele foi com grilhões, ele foi preso em ferros, ele foi vendido como um escravo, não só para aqueles da carruagem que o levaram, mas lá para a casa de Potifar, e de um lugar para outro ele foi desfeito, ele foi provado demasiadamente, aleluia, diante de Deus. E é isso que nós devemos lembrar para as nossas vidas. É muito lindo nós entendermos esta verdade bíblica, porque eu aceito como verdade. Qual? Que todos nós temos um propósito de Deus. E o interessante é que o propósito de José, e nós vamos falar até daqui a pouquinho dele, mas parece até não ser uma coisa tão espiritual, ainda que houve uma provisão para o povo de Deus. Nós vemos pessoas como João Batista, que teve um ministério tão curto, né? Muito curto, mas que cumpriu o seu propósito, né? Naquele período de tempo, ele cumpriu o seu propósito. O fato é que não importa quão curto, quão grande, quanto seja visível aos olhos dos homens, há nações, como foi o caso de José, como pessoas que foram usadas no ministério de Jesus, que talvez ninguém veria, como aquela mulher que colocou unguento nos seus pés. Não é isso? No entanto, Jesus olhou para ela e disse, olha, essa ação vai ser escrita, porque em toda vez que se contar a história do Filho de Deus encarnado, vão ter que ler aquilo que você fez, porque ela o fez para preparação da sua morte, aleluia. Ou seja, Deus tem missões especiais, Deus tem propósitos especiais, Deus tem os seus, e se nós queremos ser usados por eles, nós temos que estar preparados para sermos provados, para sermos preparados antes. As duas coisas eu vejo aí. Primeiro, uma preparação. Segundo, uma provação. Como Deus faz a ordem disso? Não há matemática. Ele faz como quer, quando quer, porque Ele nos conhece, aleluia. E Ele também conhece a missão que nós temos que cumprir, ou deveríamos cumprir, a que Ele tem como propósito para as nossas vidas, e por causa disso Ele sabe a maneira de nos preparar e de nos provar, para que Ele possa assim usar. O interessante aí, que é o texto e o título, né, que nós usamos para este devocional, porque foi a palavra que mais me subiu aos olhos, aleluia. Tudo isso aconteceu, a desgraça, a prisão, a incompreensão, parecendo tudo injustiça, na vida de José, tudo errado. Quando parecia que deu certo ali em Potifar, na casa dele, de repente a mulher vem atrás e dá tudo errado de novo. E os anos naquela prisão, aleluia. Então toda aquela situação parecia, o que aconteceu do projeto de Deus? O que aconteceu do querer de Deus? Será que Deus me quer preso aqui? Qual é o teu querer, Senhor, neste lugar, nesta prisão? Aleluia. Mas nós hoje entendemos, era parte da preparação e da provação, aleluia. Por quê? Porque o texto do versículo 19, que é este que nos ressaltou, diz, até o tempo em que chegou a sua palavra, aleluia. Assim como o mundo foi feito pelo poder da palavra do nosso Deus, Deus tem um tempo para cada coisa, e na hora que Ele enviar a sua palavra, é a hora que o que quer que esteja na frente tem que se mover. Aleluia! Então Deus que lida individualmente conosco, Ele vê, Ele prepara coisas que são Deus que permitiu mesmo estar adiante de nós. Há coisas que são naturais, que nós por ela também somos provados, mas há coisas que Deus permite a tempo
tempos, há estações na nossa vida que são permissão de Deus, e tudo parece estar retido, parece que está um sofrimento, mas este sofrimento, esta retenção, e não é que depois da vitória não há sofrimento, como o apóstolo Paulo mostra em sua vida para nós, é um exemplo prático, mas há vitória, mas há o desenvolvimento, mas há a missão, mas há o cumprir do querer de Deus em nossas vidas. Mas a preparação e a aprovação somente dura até o tempo que Deus envia a sua palavra. E foi isso que aconteceu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quando veio o sonho, aleluia, o último de Faraó, aleluia, que por fim aquele homem se lembrou de José, a quem ele tinha prometido não se esquecer, mas ele se esqueceu. Provisão de Deus, provação de Deus. Até que chegou lá e levaram a José. Venha, José. Estão te chamando, e já banharam e prepararam, e dizer, venha José, e José vendo, por fim, depois de tanto tempo, um lugar diferente que ele nem mais acreditava que um dia estivesse diante deles, e de um momento para outro, aleluia, a palavra veio por sonho àquele homem, àquele líder, mas a palavra de Deus veio como revelação ao servo José sofrido, e ele ali simplesmente serviu ao Senhor com aquilo que Deus o já havia dado e preparado, e quando deu aquela resposta, Faraó disse, não há outro que possa governar, é o que o texto aqui nos faz lembrar. Ele diz que o Senhor foi quem mandou o rei soltar. Ou seja, por trás do querer daquele homem se lembrar de José, por trás de o Faraó dizer, então chame este homem, estava um Deus, porque chegou o tempo de Deus, aleluia. A palavra diz que ele mandou o rei e o fez soltar. O grande dominador dos povos, Faraó da terra, teve que soltar quando o tempo de Deus chegou, aleluia. E a provisão de Deus permitiu, como diz o texto aqui, que José fosse senhor da casa de Faraó. Foi pela ordem de Deus que o fez a Faraó, a José, como senhor da sua casa e governador de sua fazenda. Aleluia. O tempo de Deus chegará. Glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa missão pode ser algo grandíssimo, né? Como foi em termos de aonde se chega, Paulo, tanto que se viajou, tanto que se pregou. Pode ser algo que alcance, né, nações, mas pode ser o caso de outros que alcance o missionário, aleluia. Pode ser outros como nós que trabalhamos e militamos pela igreja local do Senhor Jesus. Não importa qual seja a nossa missão, pode ser curta como João Batista, ou longa como de João, que foi o último dos apóstolos a morrer lá na ilha, não é? Depois então do tempo, mas passou aquele tempo ainda na ilha de Pátimos, aleluia, ou seja, já sendo de muita idade. Não importa quando acontecer, mas no tempo certo, aleluia, o Senhor nos usará para o seu propósito. E o que aconteceu com José? Ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu a sua missão. Deus tinha uma missão para ele. Foi muito tempo de preparo. Foi muito tempo de provação até que chegou a ordem, a palavra do Senhor do céu. E aí as coisas começaram a mover. Amém? As coisas começaram a mover. Não é de um dia para o outro ele foi levado para lá, mas aí pronto, depois do sonho, tudo começou devagarzinho a mover, porque se passaram primeiro 7 anos de abundância. Não é assim? Aonde ele trabalhou naquele governo e depois vieram, por fim, os 7 anos de fome. E ele ali governando a fazenda, o dinheiro, as posses, a comida de todo o Egito, de Faraó, que estava na mão de Faraó, ele estava ali cumprindo a missão de Deus, porque nós lemos no princípio que Deus já tinha estabelecido aquele tempo, não é? Mas antes de chegar, ele também já tinha preparado alguém, aleluia, para cumprir esta missão. E o governar de José foi algo que Deus proveu. Mas qual foi a sua outra missão? Ele abençoou e ele proveu para a sua nação de Israel. Deus sabia do que ele tinha preparado adiante, mas ele também haveria de prover. Haveria de abençoar, haveria de guardar o seu povo da fome. Então, porque José estava lá, aleluia, Deus proveu para que a nação de Israel agora fosse acolhida no Egito e não passasse fome, não morresse todas aquelas famílias que ali eram da nação de Israel. Pelo contrário, é o que nós lemos aqui, não é? Ele diz, então Israel entrou no Egito, diz o versículo 23. E no versículo 24, e o Senhor multiplicou sobremodo o seu povo, e
o fez mais poderoso. É o que nós vemos acontecer e, claro, isso continua a história do povo de Israel. Mas que Deus nos abençoe neste dia e nos faça fortalecer os nossos corações com esta palavra, se é que nós estamos em um tempo de preparação. A verdade é que, mesmo que nós já estejamos cumprindo a missão, o nosso Deus está sempre nos preparando, continua nos capacitando, nos aprimorando, e este aprimorar nunca é fácil para nós. No entanto, alguns estão todavia num estágio que nem ainda estão cumprindo a sua missão, ou pelo menos naquilo que o Deus já lhe deu de entendimento para o futuro, não é? Mas estão aguardando este tempo e talvez, como José, só estejam visualizando aquilo que parece ser negativo, aquilo que parece nunca chegar o dia. Eu quero dizer e lembrar-nos para nós que os dias foram muito longos, e a verdade é que eu posso imaginar que ele se questionava ao Senhor, e a lembrança do sonho já remoto da sua adolescência se perguntava: Senhor, quando se dará isso? E parecia que tudo ia desfalecer naquela prisão, principalmente quando ele pediu aquele que voltou à presença do rei, não é? E disse: lembra-te de mim. Ele ficou esperançoso, mas o tempo passou porque aquele homem se esqueceu. Que Deus nos guarde em nome de Jesus, a resguardar o nosso coração no tempo da preparação. Aleluia, a encontrarmos força no Senhor a cada dia, servindo na prisão, aleluia, sendo bênção e usado por Deus aonde nós estamos. Porque no tempo de Deus, segundo a sua palavra, aquilo que Deus prometeu, a missão de Deus para as nossas vidas, cumprir-se-á. Amém.